Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco para vocês do nosso mini curso online. Ele fala sobre definições, utilizações, conversões e resoluções de problema, que abordam grandezas e medida. Os componentes do nosso mini curso são Ana Mara, Aurícia, Valquíria, Raislândia, Harielle e eu, Samara. Eu vou falar um pouco para vocês sobre grandezas compostas. O que são grandezas compostas? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas e geométricas. Temos as grandezas fundamentais e as grandezas derivadas ou compostas. As chamadas grandezas fundamentais são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão físico estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades, exemplo, comprimento, massa e tempo. As grandezas são derivadas são aquelas definidas a partir das grandezas fundamentais. Exemplo, velocidade, que possui a sua unidade de medida, derivadas das unidades de comprimento e tempo, como no caso, minuto por segundo, e da força, que possui como unidade o Newton, que simboliza a letrinha N, derivado das unidades de comprimento, tempo e massa. Então, os derivados das grandezas são comprimento, tempo e massa. Como encontrarmos grandezas compostas? Podemos encontrar através de uma razão. A razão entre grandezas diferentes é uma derivação em que o numerador representa uma grandeza e o denominador representa outra grandeza, diferente da primeira. Com os resultados neste tipo de cálculo, podemos observar alguns fenômenos. Por quantos quilômetros podem ser percorridos por apenas 1 litro de combustíveis? Proporcionalidade entre grandeza. A razão das grandezas é comum que pode ser feito para avaliá-las e para obter grandezas e propriedades. Como resultado, quando existe uma igualdade entre duas razões distintas obtidas pela divisão entre duas grandezas em momentos distintos, ela é chamada de proporção. E as grandezas, nesse caso, são ditas proporcionais. Essa é a forma usada para calcular cálculos que envolvem regra de 3, por exemplo. Aqui a gente vai para um exemplo de regra de 3 simples. Digamos que um automóvel se locomova a 50 km por hora em determinado período de tempo. Percorra 100 km. Se este automóvel estiver a 100 km por hora, dentro desse intervalo de tempo e espaço percorrido, por ele seria de 200 km. A razão entre a velocidade e espaço percorrido deste automóvel pode ser avaliada em 2 momentos distintos e possuir resultados iguais. Então, vou explicar aqui para vocês como usar a regra de 3. Ela é bem simples. A regra de 3 simples ela é utilizada na resolução de situação de problema. Esse problema envolve grandezas proporcionais, no nosso caso aqui. Nós temos 2 grandezas, cada grandeza tem 2 valores, então teremos 4 valores
3 são os problemas, nos mostra, e 1 é o desenvolvimento. Neste valor, nós vamos descobrir como utilizar a regra de 3 simples. Proporcionalidade entre grandeza. O que isso significa? Que as grandezas são proporcionais, isto é, a variação de uma grandeza faz com que a outra sofra variação entre taxa que é a primeira. Dessa forma, não dobramos a velocidade do automóvel. Descobrimos também o espaço percorrido por ele no mesmo intervalo de tempo. Então, aqui com esse cálculozinho, essa continha aqui, a gente vai descobrir o espaço de tempo que ele percorreu. Aí é bem simples, usando a regra de 3, é só fazer cruzado, menos por os extremos, que é multiplicar cruzado, 50 por dividir 50 para 100, multiplique e depois divide, que vai obter esse resultado de 0,5. Bem simples. Vamos dar continuidade. Em regra de 3 simples. A regra de 3 é usada para descobrir uma das medidas de uma proporção. Ela também é válida para quando essa proporção é obtida por meio de grandeza. Exemplo: um automóvel a 50 km por hora percorre 100 km. Se esse automóvel estivesse a 70 km por hora, quanto teria percorrido, quantos quilômetros no mesmo período? Aqui a gente vai usar a mesma regra de 3. A gente vai fazer o cruzadinho, chama cruz credo. Aí 50 vezes x, que vai ser igual 75 vezes 100. 50x vai ser igual a 7.500. X vai ser igual a 7.500 dividido para 50. X vai ser igual a 150 quilômetros. Então, para ele percorrer 75 quilômetros no mesmo período de tempo, ele teria que andar a 150 quilômetros por hora. Vamos para mais um exemplo. Se 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletes em 40 minutos, em quanto tempo 3 impressoras produzirão 2.000 desses panfletes? Então, aqui a gente vai utilizar a regra de 3 simples, usando bem simples. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente monta a tabelinha. Estou mostrando para vocês. O número de impressora é 6. Na pergunta ele fala. Quanto tempo dessas ela já tem 6 impressoras. Se ela tivesse 3, quanto tempo ele ia gastar para produzir 2.000 panfletes? Então, ele quer descobrir o tempo. O tempo que vai ser X, o que ele quer descobrir, não é isso? O número de panfletos. Então, é bem simples. A gente vai pegar aqui o tempo, o inicial, que é o que ele quer saber. Colocar aqui. Vai ser igual a 1.000 sobre 2.000 vezes 3 sobre 6. A gente elimina os zeros para ficar mais fácil para resolver. Depois a gente pega o 40x, que vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 3 sobre 6. 1 vez 3
é 3, 2 vezes 6, 12. Colocando aqui, fazendo o cruzado, vai ser 3. X vezes 3 vai ser 3x, que vai ser igual 40 vezes 12, 480. X vai ser igual 480 dividido para 3. X vai ser igual a 160. Então, a regra de 3, aí a gente descobre que as 3 impressoras produzirão 2.000 panfletos em 160 minutos. 160 minutos, que corresponde a 2 horas e 40 minutos. Então, vamos para a segunda questão. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficiente para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais de 500 empregados, a quantidade de marmitas seria suficiente para quantos dias? Aqui a gente vai utilizar a mesma fórmula, fiz o quadradinho. O número de empregados que ele tem é 750. Se ele aumentar para 500, mais 500 empregados, que no total vai dar 1.250. Ele quer saber quantos dias dá se ele aumentar mais 500 funcionários. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. 750 mais 500 dividido a 750 igual a 25 sobre x. Que o x é o valor de dia que ele quer descobrir. Aqui a gente vai fazer a mesma coisinha da regra de 3, meio por os extremos. Vai ser 25 vezes 750, que vai dar 1.250x, igual Não, a gente vai fazer assim. X vezes 1.250, que é 1.250x, que vai ser igual a 25 vezes 750, vai dar 18.750. X vai ser igual a 18.750 dividido para 1.250. X vai ser igual a 15. Quando a gente divide, a gente vai obter o valor de 15. Aí, quando a quantidade de marmitex seria suficiente para 15 dias. Então, ele tem 750 empregados. A comida daria para 25 dias, mas se ele aumentar mais 500, essa quantidade de comida só será suficiente para 15 dias. Vamos para a terceira questão. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaço em cada linha. Para torná-los mais legíveis, diminui-se para 30 o número 30 de linhas por página e para 40 o número de letra ou espaço por linha. Consideramos as novas condições. Determine o número de páginas ocupadas. Aqui a gente vai fazer a mesma tabelinha, a mesma forma, para descobrir o número de páginas que serão ocupadas. Aqui a gente já fez a tabelinha. O número de páginas é 6, ele tem 6 páginas. Ele quer descobrir o tanto de página que fará para ocupar menos espaço. O número de linhas e o número de letras.
aqui vai ser x sobre 6, que vai ser igual a 40 sobre 30, vezes 80 sobre 40. 6x vai ser igual a 3 sobre 2 vezes 2. X sobre 6 vai ser igual a 6 sobre 2. X sobre 6 vai ser igual a 3. X é igual a 3 vezes 6, que vai ser x vai ser igual a 18. O número de páginas serão ocupadas pelo texto respondido às novas condições é igual a 18. Então, ele vai utilizar 18 páginas a mais. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a regra de 3 composta. Regra de 3 composta é a razão e a proporção entre 3 ou mais grandezas diferentes ou inversamente proporcionais, ou seja, as relações que aparecem em mais uma das duas colunas. Por exemplo, uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de roupa, com 8 costureiras. Caso 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias levarão para produzir 300 peças? Então, aqui a gente observamos que ele quer aumentar. Ele quer aumentar o número de peças e diminuir o de funcionários. Então, vamos lá. Ele quer saber em quantos dias vai gastar para produzir 300 peças. Aqui ele fez a tabelinha de dias. Ele quer saber quantos dias vai passar para fazer 300 peças. Ele tinha 8 costureiras, então ele quer deixar 6 costureiras. Inicialmente, deve-se analisar cada grandeza em relação ao valor desconhecido, relacionado aos dias de produção com a quantidade de peça. Perceba-se que essa grandeza são diretamente proporcionais, pois aumenta o número de peças, cresce a necessidade de mais uns dias de trabalhos e relaciona a demora de costureiras com os dias de produção. Observa-se que o aumento da quantidade de peças e o quadro de funcionários também deveria aumentar, ou seja, grandezas. O que a gente percebe que essas grandezas, como é que eles querem, né? Aumentar a quantidade de peça e diminuir o de costureira. Aí a gente descobrimos que são uma grandeza inversamente proporcionais. Então, vamos fazer a continha aqui. Aqui a gente vai pegar os dias, 4 dividido para x, que vai ser igual a 160, dividido para 300, vezes 6 sobre 8. 4x vai ser igual a 960, dividido para 2.400. 960x vai ser igual a 2.400 vezes 4. 960x é igual a 9.600. X é igual a 9.600 dividido para 960, que vai ser igual a 10 dias. Então, ele vai gastar mais 10 dias. Então, o que eu tinha para falar sobre grandezas compostas era isso. Muito obrigado a todos. Até breve.